Muito bem, tudo bem, na paz do Senhor, como que vocês estão? Estamos aqui Amém. para mais um podcast. Estamos falando sobre aquilo que nós falamos na mensagem do domingo na igreja, oficialmente, a pregação do domingo. E nesse domingo que passou, nós tivemos uma mensagem muito edificante. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 vai falar sobre o poder da língua ou o poder da palavra, né? Porque a língua é um órgão que gera uma palavra. Essa palavra que sai da nossa boca é uma palavra poderosa, ela tem poder. Ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Então, Tiago vai falar sobre isso. Tiago capítulo 3 diz assim, ó: todos tropeçamos de alguma maneira ou de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que interessante. Tiago, ele está falando que todos nós tropeçamos, ou seja, não existe ninguém perfeito, né? Todos nós temos alguma área da nossa vida que nós ainda temos alguns hábitos, mau hábitos, né? Onde nós tropeçamos, às vezes pelo falar, às vezes por uma atitude. Mas ele diz o seguinte, ó: se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é perfeita. Difícil, hein? Difícil, difícil, Difícil difícil. achar alguém perfeito, né? Exatamente. Então, quando ele fala assim, não tropeça no falar, ele não está falando somente no que se fala exatamente, mas na comunicação, né? Porque aí senão a gente poderia pegar aqui os surdos mudos, por exemplo, né? Ah, não, eles são perfeitos. Não, porque mesmo que ele não fale, ele se comunica, ele escreve, ele digita, ele expressa, ele tem uma maneira de se expressar, e isso tudo é comunicação, né? Às vezes nós não falamos nada, mas só a nossa cara já mostra como está o nosso espírito, né? Então, isso já às vezes fecha o coração da outra pessoa, porque a gente faz uma cara feia, uma cara de bravo, ou cancela uma pessoa por um tempo, não conversa com ela, ou seja, isso é uma comunicação, né? Então, isso também é algo que com certeza vai gerar algum tipo de situação que pode ser um tropeço. Então, o Tiago vai falar sobre isso, sobre o poder da palavra, né? E como é importante nós cuidarmos dessa área da nossa vida, né? Tiago vai fazer uma comparação aqui. Ele vai falar assim: olha, a língua é um órgão tão poderoso, assim como um navio é governado apenas por um leme, né? Pequenininho embaixo desse navio, o vento pode bater no navio, mas aquele leme é que vai dar a direção. Pode vir uma tormenta, uma tempestade, um vento, ondas, mas o que vai levar esse navio para o seu destino não é o vento. O vento é a força que vai empurrar o navio, mas o destino, quem vai dar para aquele navio é o leme. E aí ele fala: olha, um pequeno leme, pequenininho, embaixo ali do navio, né? Na parte geralmente de trás do navio, é que vai dar direção para ele. Assim é a língua. É um pequeno órgão do corpo humano, mas que pode nos dar uma direção. Ou seja, Tiago está dizendo que esse órgão, ele é um órgão que ele produz a fala, e a fala é espiritual. Então, aquilo que nós falamos é espiritual. Eu disse na pregação do domingo, né? Essa expressão que muitas vezes a gente quer mandar alguma pessoa calar a boca, né? Porque às vezes nós estamos chateados com tudo aquilo que a pessoa está falando, ela está repetindo, ela tá falando e a gente já está cansado de ouvir a mesma coisa, a mesma reclamação, né? O mesmo palavrão muitas vezes, né? Não sei se já aconteceu com você, né? Comigo já aconteceu, né? Já aconteceu com você, Marco? A vontade de mandar Várias o outro vezes. calar a boca? Ou já mandou alguém calar a boca, Marco? Já e me arrependi depois. Então, mas às vezes a gente olha para a nossa própria vida e fala: cara, eu deveria ter calado a boca, né? Eu deveria ter ficado quieto. Por que eu falei aquilo, né? E eu não deveria ter falado. Então, às vezes nós somos assim, nós falamos coisas que depois nós nos arrependemos, né? Existe uma expressão que a gente fala muitas vezes, o Marcelinho aqui vai concordar comigo,
que às vezes que ele escreveu no grupo, né? Ele falou assim, às vezes a gente fala sem pensar e o fato da gente falar sem pensar vai gerar um arrependimento e tal. Mas na verdade não existe isso, né? Porque você nunca fala sem pensar. Porque a fala é construída pelo pensamento. Então, se você falou, você pensou antes. Tudo que você fala, você já pensou. E você não fala sem pensar. É impossível falar sem pensar. Porque toda fala é construída no pensamento. As falas corretas é aquela quando você analisa o seu pensamento. Exatamente. Então existe aí um delayzinho, né, entre o pensar e o falar. E é aí que Tiago fala que nós temos que dominar a nossa língua. Né? Porque você pode até pensar, né? Você pode até pensar. Mas não significa que você precisa falar. Você já pensou, Mário? Você já pensou, você que está nos ouvindo? Se você falasse tudo que você pensa a respeito das pessoas que estão à sua volta, né? Se você já imaginou, se você fosse, né, o sincericida, né? Essa pessoa fala assim, eu sou sincero, eu falo mesmo. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu falo mesmo. Se eu não vou com a cara da pessoa, eu falo mesmo, né? Na verdade, você não é sincero, você é arrogante, estúpido, qualquer outra palavra, mas você não é sincero. Porque uma pessoa que é sincera, ela fala o que precisa ser falado e não tudo aquilo que vem na cabeça. A pessoa que fala tudo que vem na cabeça é um troglodita, é um arrogante, é um prepotente, um soberbo, alguém sem domínio próprio, alguém que não tem nenhum tipo de preocupação com o próximo, né? Então, dá mais uma pregação, né, Marcos? Dá mais uma pregação. Então, olha só, você nunca fala sem pensar, né? E ser sincero não é falar tudo aquilo que vem à cabeça. E assim, toda fala, minha opinião, tá? Toda fala, ela tem uma reação. Tudo que você fala tem uma reação. Seja de bênção ou de maldição. Certo. E você pode perceber, a maioria das pessoas que chegam e falam assim, não, eu falo o que eu penso... Na hora que vem a reação, ela não aguenta. Não aguenta, exatamente. Não aguenta. Exatamente. A pessoa fala o que pensa, mas ela não consegue ouvir o que o outro está pensando. Isso é um sinal de fraqueza. É um sinal de fraqueza. Geralmente as pessoas que falam aquilo que vem na cabeça, quando alguém vai confrontar ela com uma outra fala, ela não consegue se equilibrar, ela vai perder o equilíbrio emocional, né? Sim. Então isso é um sinal de fraqueza. Ser sincero é excelente, eu preciso ser sincero. Agora, ser sincero não é falar tudo que vem à cabeça. Isso é um sinal de fraqueza. Sim. É um sinal de que você não tem equilíbrio emocional. Por isso que Tiago fala, não peque com a sua boca. Ou seja, né, aquilo que você fala tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. E Tiago vai falando a respeito de outras coisas aqui. Ele fala, olha, né, não é bom que da nossa boca saia palavras de bênção e ao mesmo tempo saia palavras de maldição, né? Parece um bipolar espiritual, né? Porque o bipolar ele é caracterizado justamente porque tem ali um problema no hipotálamo, é uma patologia. Bipolaridade é uma patologia, né? Então a pessoa tem um problema ali no hipotálamo e não sei, né? A grosso modo, o hipotálamo começa a produzir duas sensações ao mesmo tempo, a de tristeza e a de alegria, tudo misturado. Então o bipolar, uma hora ele está triste, daqui a 10 minutos ele está alegre de novo, e aí ele está chorando, daqui a pouco ele está rindo, né? Sim. Então esses sentimentos, tristeza e alegria começam a se misturar. E quando a pessoa parece que é um bipolar espiritual, né? Parece que a bênção se mistura com a maldição. Né? Uma hora ela está abençoando e daqui a pouco ela já está gritando, já está amaldiçoando. Ao mesmo tempo que ela fala, não, Deus te abençoe, eu te amo, você é legal, você é importante e tal. No mínimo de situação, acontece uma situação que ela não gostou, ela ficou chateada, ela já amaldiçoou, você é um desgraçado, eu não queria ter você na minha vida, não sei por que você apareceu, não sei por que eu me casei com você, não sei por que eu tive você, no caso do filho, né? Não sei por que eu tive você só me traz tristeza, né? Você só gera decepção, ou seja, já começa a amaldiçoar. Então, nós temos que ter esse domínio próprio, dominar a língua, dominar aquilo que sai da nossa boca. Mário, mas eu quero chamar a sua atenção, e nós falamos sobre isso domingo, que aquilo que nós falamos é importante no mundo espiritual. Porque é importante para nós, certo? Não sei se você já viu aquela pessoa que só murmura, né? Você já viu, mas você conhece alguma pessoa
que ela murmura muito, mas muito mesmo. Ela reclama da vida, ela reclama do clima, ela reclama da família, ela reclama da igreja, ela reclama da condição financeira, ela reclama do carro, ela reclama do sapato, o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, os dois reclamam dos filhos. Uma pessoa reclamona, uma pessoa que murmura muito, né? Você já viu ela ter prosperidade? Não, nunca. Não tem prosperidade. Não tem, ela não consegue viver prosperidade. Por quê? Porque a murmuração, ela atrai o que devora. Sim. Ela vai começar a perder coisas, ela vai perder bens, ela vai ter prejuízos, né? Então, está conectado ao quê? Digamos, a bênção financeira. Está conectado a liberar uma palavra de bênção e de fé. Todas as vezes que nós liberamos, vamos usar esse termo murmuração, para falar assim, todas as vezes que nós liberamos uma palavra de derrota, nós vamos escolher derrota. A murmuração é uma palavra de derrota liberada. Sim. Todas as vezes que nós liberamos uma palavra de fé, nós vamos escolher o quê? Nós vamos colher uma bênção. Né? Porque nós estamos liberando uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Então, é importante entender que aquilo que nós estamos falando está mudando o nosso destino espiritual. Eu vou contar um testemunho que eu vivi hoje. Estava orando e, como eu sempre faço, quando eu tenho algumas contas para pagar, eu fico sempre orando para que Deus multiplique esse dinheiro que está na conta da igreja, na minha conta pessoal, para que Deus me dê um milagre, para que eu consiga ter condições de cobrir todos os boletos, para que haja uma multiplicação, né? Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, os profetas multiplicaram o azeite. Então, existe um poder liberado de Deus na multiplicação. É um milagre de Deus, é um sinal de Deus. Eu creio e eu profetizo isso. Só que antes, um pouquinho antes disso, eu tinha ganhado um produto. Eu queria comprar um aspirador de pó para Marcinha. E aí ela estava vendo no shopping. Eu falei, não, vamos lá na loja do fulano, lá tem. E aí eu fui na loja, ele me deu o aspirador de pó. Falou, não, leva aí, depois a gente vê isso aí. Nem sei se eu vou te cobrar isso. Me deu o aspirador de pó, novo, na caixa. E aí no caminho, eu estava indo para casa e agradecendo a Deus. Deus, obrigado que o Senhor me deu. Deus falou assim, isso é uma lição para você. Deus falou assim, eu posso, através daquilo que você profetiza, eu posso não só multiplicar o dinheiro na conta, eu posso colocar algumas coisas na sua mão. Sim. Olha só, eu estava limitado, né, liberando uma palavra sobre a conta da igreja. E aí, daqui a pouco eu comecei a entender que Deus é poderoso para fazer além disso, mais que isso, mas que dependia de eu liberar uma palavra. E aí eu comecei a orar, Deus coloca algumas coisas na minha mão, coloca algumas escrituras na minha mão, coloca algumas coisas na minha mão que eu sei que estão além da conta, extra conta. Sim. Basta profetizar, basta crer, basta declarar, basta acreditar. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse assim, olha só que Jesus disse, gente. Se você disser aquela montanha, olha só, Marcos capítulo 11, verso 23. Porque em verdade vos digo que se alguém disser, falar, proferir, declarar, anunciar com a boca, não é uma meditação. Se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Olha só, então, Jesus está dizendo, eu vou validar a palavra que sai da tua boca. Sim. Eu vou validar aquilo que você está declarando. Então, pensa numa montanha. É impossível uma montanha sair do lugar e se lançar no mar. Sim. Né? É algo, né? Ah, Jesus não está sendo literal, né? Não, eu acredito que ele não está sendo literal. Não é a montanha. Ele está falando, ó, existe algo grande na sua frente. Mas esse algo grande pode sair a partir de uma palavra que você anunciar. Então, precisa falar. Precisa anunciar. Por quê? Porque a fé, ela fala. Entende? Sim. A fé fala. Então, se a fé fala, a fé não é muda. A fé fala. A fé precisa dizer para a montanha, saia da frente. Uhum. Então, existe um poder na palavra ou não existe? Tem. Existe um poder na palavra. Agora, se eu olhar para a montanha e ficar só pensando, vai resolver? Não. Não. Eu preciso falar para a montanha. Porque ele diz assim, se você falar e não duvidar, é lógico que aí entra o segundo elemento, né?
Eu preciso falar e não posso duvidar. Se eu falar e não duvidar, assim será feito. Então, Jesus está dizendo aqui, alegoricamente, olha, você tem um problema que é muito grande, você tem uma dificuldade muito grande, você vai começar a falar para esse problema, falar para essa dificuldade, sai da frente, sai do caminho, eu quero passar. Eu quero passar. Sai, não importa o tamanho da montanha, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da circunstância, sai da frente, que eu preciso passar. Assim será feito. Jesus disse isso. É que as pessoas ela começam a ter dúvidas, né? Sim. Daquilo que está na frente dela. Sim. Só que aí ela profere. Você quer ver um exemplo? É o Vale de Ossos Secos. Deus Certo. pergunta, Uhum. fala assim, acaso eu consigo... Pergunta, ele lança a pergunta. Certo. Uhum. E aí vem a resposta. Não sei, você que sabe. Uhum. Aí Deus fala, então profetiza sobre os ossos, manda ele falar. Uhum. Aí ele profere, ele fala, né? Uhum. Então aí os ossos começam a se juntar com a fala dele. Sim. Então eu vejo assim, que dúvida a gente pode ter. Não tem problema ter dúvida. O duro é expor essa dúvida. Falar essa dúvida. Sim. Porque aí você não está agindo com fé. Exatamente. Você está duvidando daquilo que está na sua frente. Mas nós temos um Deus. É uma atitude de fé, né? É uma atitude de fé. Porque a gente precisa entender que a fé não é sentimento, Uhum. né? Eu não preciso sentir para agir, para fazer. Eu preciso crer, profetizar e Isso. declarar. Eu não preciso sentir. Então, existe poder naquilo que nós estamos falando. Uhum. Então, quando a gente vê, olha, assim, alguns exemplos da Bíblia, não sei se você lembra daquela mulher cananeia. Ela disse, não, Jesus. Jesus disse para aquela mulher, você não merece nada. Você não merece, porque você não é do povo de Israel. Eu não posso dar para você porque você não é do povo de Israel. Ela disse, pois é, mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Com aquela palavra que ela liberou no mundo espiritual, com aquela resposta que ela deu para Jesus, Jesus mudou de ideia com relação a ela. E Jesus disse, olha, a sua fala, o que você disse, me tocou. E a sua filha está liberta. E naquele momento a filha dela foi liberta. Então aquilo que nós falamos, as respostas que nós damos a Jesus, podem mudar o nosso destino espiritual. Sim. Lembra do centurião romano? Uhum. Ele chegou para Jesus e disse, meu servo está doente. Vai. Aí Jesus falou, beleza, eu vou lá orar por ele, eu vou na sua casa. Ele falou, não precisa. Não precisa, basta uma palavra. Uma palavra. Ele sabia que a palavra de Jesus tinha poder. Amém. Ele sabia que se Jesus falasse uma palavra, aquela palavra alcançaria o servo dele. E aí Jesus olhou para ele e disse, olha, eu não vi essa fé nem em Israel. Você que é romano, você está tendo mais fé que o povo de Israel. Ou seja, Jesus estava validando aquela palavra que ele disse, aquela palavra que ele deu. E Jesus falou assim, isso é demonstração de fé. Então, todas as vezes que nós falamos e acreditamos que essa fala nossa tem poder, nós vamos ser respaldados por Deus. Porque você imagina o seguinte, se Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, então Deus fala. Sim. Certo? Deus é um ser humano? Não, mas Deus fala. Certo? A comunicação faz parte, né, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, né? Caráter não, mas dos atributos. Deus fala. Teologia sistemática, poderia ser um módulo de teologia sistemática. Deus fala, né? Gênesis, que foi criado através da fala. Da fala, E Deus nos deu esse poder para nos comunicarmos, né? Então, diferente dos animais, né? Sim. Porque essa comunicação entre nós é muito bem entendida, né? Os animais têm uma comunicação entre eles, mas creio mais no sentido de instinto. Não no sentido de entendimento. E a comunicação é o que rege o mundo, né? A comunicação. Sem comunicação, como que seria, né, um mundo sem a comunicação? Tanto é que em Babel, a comunicação ela era uma só, né? A maneira de falar era uma só, e isso trouxe um ajuntamento de pessoas, e Deus olhou e falou assim, se eu não descer e acabar com esse povo, eles vão fazer o quê, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acabar com a comunicação. Então, quando Deus destruiu a comunicação, cada um começou a falar na sua própria língua, não se entenderam mais. O que aconteceu? Aquele projeto
carnal foi encerrado. Então a comunicação é muito importante, a fala é muito importante. E se Deus nos deu esse poder para falar, a nossa fala, ela tem poder no mundo espiritual. Quando eu falo alguma coisa, essa fala tem poder. Tanto é que Jesus deu esse poder, mostrou esse poder, quando ele disse assim, tudo que dois ou mais ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que dois ou mais desligarem na terra será desligado no céu. Nossa. Isso é um poder de ligar e desligar, é a comunicação. Alguém fala, o outro concorda, certo? Sim. E aí desliga. O outro fala, o outro concorda, aí liga. Então a fala tem poder. Tem poder para mudar a nossa vida. Lembra daquele caso de Jó, Mar? Quando Jó foi provado a primeira vez, aí ele não pecou, aí ele foi provado pela segunda vez. E na segunda vez que ele é provado, a mulher de Jó olha para ele e fala assim, por que você ainda está guardando a sua integridade? Amaldiçoar é um ato de fala. Fala mal, né? Falar mal. Amaldiçoa, fala mal de Deus e morra. E aí a Bíblia diz assim que Jó respondeu para ela, nu eu cheguei nesse mundo, nu eu voltarei, né? Quem sou eu para falar alguma coisa de Deus, né? E aí a Bíblia diz que Jó não pecou com as suas palavras, não saiu da boca de Jó o pecado de amaldiçoar a Deus. Então Jó, ele entendeu que ele podia até passar por um momento muito difícil da vida dele, mas ele precisava guardar a língua dele. Ele precisava ficar firme e não liberar uma sentença de maldição naquele momento sobre a vida dele. E isso foi o que determinou o sucesso de Jó. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Não faça como a mulher de Jó, que disse para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Não amaldiçoe o momento que você está vivendo, não amaldiçoe a Deus, não culpe a Deus, entenda que você está num processo. A Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios, porque ele não liberou uma palavra de maldição. Então, em nome de Jesus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, independente do momento em que você está passando, não peque com as suas palavras. Você pode até pensar, mas você não pode falar. Porque o seu pensamento pode ser dominado, ele não pode se transformar numa fala. Porque primeiro você pensa, você fala e depois você tem uma atitude. E isso vai destruir a tua vida em nome de Jesus. Não faça isso. Domine a sua língua, domine a sua fala e você vai ver como Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém. Bom, aí olha só, Mário. Nós falamos também no culto de domingo que as palavras confirmam o chamado. Por quê? Porque é interessante, parece que Deus é um pescador, né? Deus lança a isca, né? Lança a isca. E aí ele fica esperando alguém morder, né? Ele disse, olha só como que Deus é estratégico, né? Deus é coach. Hoje está se descobrindo isso, né? Você lança a isca, fica esperando. De acordo com a resposta que a pessoa dá, você fala, opa, é isso, né? Isaías capítulo 6, verso 8. Deus está conversando com Isaías, está mostrando um alto e sublime trono, está mostrando a glória de Deus, está mostrando lá, ele está vendo lá os serafins, ele está vendo tudo. E aquela coisa assim tremenda, né? E ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, de tal, e eu vi a Deus, eu vou morrer, aquela coisa, aquela loucura. E aí então, ele diz assim, o verso 8, então ouvi a voz do Senhor, conclamando. Olha Deus conclamando. Como que Deus conclama? Aí ele fala, como que Deus estava conclamando. E Deus estava conclamando assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Uma conclamação. Meu Deus, Deus conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías ouvindo isso, né? O João ouvindo isso, o Marlon ouvindo isso, o Marcelinho ouvindo isso, as pessoas ouvindo isso, né? A quem enviarei e quem irá por nós? E de repente alguém pega a isca. Foi Isaías. Ele pegou a isca. Ele falou assim, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só. Meu Deus, se tornou grande profeta Isaías. Olha que bênção, né? Então, a palavra confirma o chamado. Enquanto você não fala sim, nada acontece. Você precisa dizer sim para o chamado. Você precisa confirmar o chamado. Você precisa dizer, Senhor, eu aceito.
Eu tenho um testemunho para dar. Fala, fala, fala. Há 20 anos atrás, Hum. eu tava noivo. Você sabe que mulher é sempre razão, né? Mulher é sempre razão. E aí, vamos casar, vamos casar. E eu comprei um celular novo, porque o meu quebrou. Na época, né? Aí ela falou assim, como que você quer casar? Você compra um celular caro desse? Nem casa a gente tem, você acha que a casa vai cair do céu? Eu falei, vai cair. Vai cair do céu sim, porque a gente tá lutando, tá indo atrás, tá todo mundo querendo que a gente só junte os trapinhos, vai morar de aluguel, mas a gente quer casar na igreja. A casa vai cair do céu e vai vir mobiliada ainda. Não deu 3 dias, pastor. Minha avó chega e pergunta, quando vocês vão casar? Eu tenho uma casa para dar para vocês. Meu Deus. A gente ganhou a casa. Quando a gente ganhou a casa e falou que ia casar, todo mundo providenciou tudo do casamento e já foram comprando a mobília para nós. Nós entramos numa casa mobiliada própria. Uhum. Uma casa minha, própria. Que é muita dificuldade, muito casal tem no início, né? Vai morar de aluguel, e vai atrás e compra isso, compra aquilo, ou tem alguma coisa usada, né? Um sofazinho ali, aquela dificuldade até engrenar no casamento. Não, nós tivemos um casamento assim, com tudo completo. E bastou uma palavra. Já pensou? Bastou uma palavra. Ela falou, será que a casa vai cair? Eu falei, vai cair do céu. E vai vir mobiliada. Meu Deus do E céu. veio. Um dia uma pessoa questionou um teólogo muito famoso, muito conhecido, um amigo meu, que foi pastor comigo. Eu, na verdade, fui pastor dele por um período. Fui líder espiritual dele, no sentido de estar acima dele, no trabalho, né? E eu fiz uma ministração, ministrei uma palavra que dizia assim, vai cair do céu. E aí eu falei sobre esse assunto, a provisão cai do céu, né? Porque a gente tem uma fala, nós temos uma fala, e ela é real dentro de um contexto. Uhum. Nada cai do céu, né? Não é? É. Com certeza sua mãe já falou, quando você era pequeno, né? Uhum. Guri, levanta, ó, vai trabalhar porque não cai do céu, dinheiro não cai do céu, né? Uhum. Nada cai do céu, nada cai do céu, não é? Você já ouviu isso? Você já ouviu? Bom, mas quando a gente olha para a Bíblia, o maná caiu do céu. Sim. É? A provisão, né? O maná caiu do céu, Sim. certo? A multiplicação dos pães e dos peixes, ela veio do céu. Sim. Porque Jesus olhou para os céus, ergueu o pão, ergueu o peixe e deu graças. E aí eles colocaram os cestos aonde? Para distribuir nas costas, Nas costas. nos ombros. Uhum. E saíram distribuindo. A comida veio do céu. Veio do O céu. pão veio do céu. O peixe veio do céu. Quando aquela mulher entra na casa dela e ela começa pega as vasilhas ali, né? Quando o profeta Eliseu dá uma palavra para ela e ela começa a multiplicar o azeite. Da onde vem o azeite? Do céu. Do céu, porque da terra não é. É do céu, o milagre vem do céu. Uhum. Então cai do céu, bênção cai do céu, cai. Dinheiro cai do céu, cai do céu, cai do céu, né? Então, é uma questão de fé. Se você não acredita, o problema é seu, né? Tudo bem, não precisa acreditar, eu acredito. Tipo assim, cala a boca, deixa que eu acredito. Cala a boca, deixa que eu acredito, né? Não, só não amaldiçoa a minha fé, Verdade. não gora a minha fé, né? Se você não acredita, eu falo... a Marcia disse isso pra mim, né? Eu compartilhei aqui uma casa, ela estava olhando, falei, mas essa é muito cara. Ela falou, se você não acredita, fica quieto, eu acredito. Pronto. Então, toma, né? Uhum. Então, é isso, né? Bênçãos caem do céu. Então, a palavra traz libertação. Falamos sobre isso também, né? Salmo 32, verso 3. Que o salmista, ele fala assim, ó. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e em meus constantes gemidos todos os dias. Ou seja, a confissão traz libertação. Tiago 5,16. Confessai vossos pecados, vossas culpas uns aos outros para serem curados. A confissão traz cura. A confissão traz libertação. A palavra que sai da nossa boca traz cura e libertação. Meu Deus, quanta coisa, né? Vamos pregar mais uma vez esse texto aqui. Não é possível, é muita coisa. Tem muita coisa. Palavras definem nosso destino eterno. Olha só que Jesus disse, ó, em Mateus capítulo 12, verso 34 a 37, ele fala assim, ó, pelas suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados.
Então, a palavra que você fala hoje, ela pode te condenar ou te absolver. Sim. No reino espiritual. Ela pode te levar para o céu ou para o inferno. O que você tem proferido, o que você tem falado? Você tem falado coisas que estão levando você para o céu ou coisas que estão te aliançando com as trevas? Né? Então, são situações que nós precisamos, de alguma maneira, analisar, vigiar a nossa fala, vigiar a nossa maneira de pensar, porque as palavras podem nos dar destinos eternos. Amém? Amém. Agora, além disso tudo, Marco, além de ser importante, porque a palavra ela conquista, né? A palavra conquista, a palavra abre portas espirituais, a palavra gera aliança espiritual, né? Você liga, desliga, a palavra é uma chave, a palavra ela faz você tirar os empecilhos da frente, né? Quando você libera uma palavra de fé, a palavra ela sela o seu chamado, ela sela o teu ministério. É tão importante para nós, mas além disso, aquilo que nós falamos é importante para o outro. Meu Sim. Deus. E aí que a gente peca, né, Mário? Peca demais. Você quer ver um exemplo? Eu sou pedagogo. Certo. Trabalhei com crianças. Se você lança uma palavra para a criança, você é obrigado a cumprir. Porque ela ainda não tem uma mentalidade formada, então tudo para ela é literal. Então, por exemplo, uma criança desobediente. Se você chega para ela e fala assim: ai, se você continuar fazendo isso, você vai apanhar. Aí ela faz. Tá te testando, né? Aí você não bate, mas Uhum. você falou que ia bater. Pronto, você perdeu a criança. E nem pode bater, né, Mário? Não, nem pode. Não, mas umas palmadinhas pode. Lei da palmada. Dá umas palmadinhas, pode. Aham. Mas se você não vai bater, não fala que vai bater. Ou disciplinar, né, no caso. Disciplinar. Uhum. Mas assim, essa questão de falar para a criança o que vai acontecer com ela se ela fizer, é igual comer o fruto proibido, Sim. né? Exatamente. Deus não poupou, né? Não Deus falou poupou. que iria castigar e castigou. Isso. Deus falou que eles iriam morrer, eles morreram, né? Deus, ele não tem dó de ninguém, né, Mário? Não tem dó. Não Então, tem dó. quando a gente é muito falastrão, fala demais, a gente acaba sendo banalizado. Por quê? Porque a gente não cumpre tudo que a gente fala. Certo. É isso mesmo. Eu me lembro que uma vez eu recebi uma palavra de uma professora de matemática, porque eu não conseguia aprender matemática. Uma luta para aprender, uma luta, e eu não conseguia aprender. E a professora chegou do meu lado e disse: o que está acontecendo com você, Renato? Você é inteligente. Por que você não está conseguindo? Eu falei: não conseguindo, isso aqui não entra na minha cabeça. Ela falou: sim, entra sim. Você é inteligente, você é capaz, você pode. Mário, aquele dia virou uma chave. E eu comecei a entender. Aquela palavra de ânimo, aquela palavra de incentivo, aquela palavra da professora abriu a minha mente para o entendimento. Então, aquilo que nós falamos para as pessoas podem levar as pessoas, tirar as pessoas de um cativeiro e colocar as pessoas num lugar onde elas vão começar a enxergar coisas que elas não enxergavam antes. Então, uma palavra pode libertar uma pessoa. Só que da mesma maneira que uma palavra pode libertar uma pessoa, pode impulsionar uma pessoa, pode dar crescimento para uma pessoa, uma palavra pode matar uma pessoa. Sim. Uma palavra pode trazer uma ferida profunda na vida de uma pessoa. Uma palavra que você fala: você não vale nada, você não presta, você não tem capacidade, pode ficar ecoando dentro da pessoa por anos. Principalmente se for uma palavra de um pai, de uma mãe, de uma autoridade. Não sei se você já viveu uma situação assim. Várias E vezes. nós somos bons, né, para cutucar a ferida dos outros, né? Uhum. Nossa, quando nós... realmente, a gente, com certeza, nós somos melhores para xingar do que para abençoar, né? Você está no trânsito, a pessoa fecha você, né? Você já grita, já fala um palavrão. Não, você não, com certeza você não fala, né? Você não fala. Em Campo Grande a gente não faz isso, né? Mas aí, de repente, em outros estados falam, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente é rápido para ferir, para amaldiçoar, para xingar. E é importante nós entendermos que as pessoas que estão do nosso lado vão ser afetadas por aquilo que nós falamos. Então, aquilo que nós falamos não diz a respeito a nós, diz respeito a outras pessoas.
Aquilo que nós falamos pode abençoar e abrir porta para o futuro do nosso filho, para dentro de um contexto, às vezes, de uma empresa, um funcionário, que pode produzir mais, de acordo com uma fala que você der para ele. Enfim, uma palavra abençoada, uma palavra boa, é uma palavra que gera vida. Agora, uma palavra que é uma palavra que amaldiçoa, gera morte, gera escassez, gera prisão emocional, gera prisão financeira e coloca pessoas dentro de cativeiro. Quantas pessoas nós atendemos aqui e às vezes a pessoa não tem prosperidade? Por quê? Porque ela está presa numa palavra de maldição. Do pai que disse, você nunca vai ser nada. Da mãe que disse, você não presta, você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não tem uma mente boa, você não é capaz. E aquela pessoa ficou presa dentro do cativeiro por causa daquela palavra. Por quê? Porque a palavra tem poder. E nós precisamos entender que nós precisamos vigiar nossa boca, como disse Tiago, né? Precisamos vigiar, porque as palavras matam. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Racá, ou louco, pode levar você para o inferno. Por quê? Porque é uma palavra que está amaldiçoando, que está amaldiçoando. Jesus disse, olha, cuidado com aquilo que sai da sua boca, né? Aí o tema do nosso podcast, cala a boca. Você está falando demais. Você fala demais, começa a ficar mais em silêncio. Pare de querer chamar atenção com aquilo que você vive falando. Uma pessoa, né? Hoje eu ouvi uma frase, né? A respeito lá do Donald Trump, que ele está com aquela fala, né? De deportar não sei quantos milhões, né? De pessoas que estão ilegalmente morando nos Estados Unidos, né? E alguém disse assim, ele é um falastrão. Ele é um falastrão. Ele não vai fazer, ele não vai conseguir. Ele é um falastrão. Eu fiquei pensando, né? Poxa, falastrão. Que título ruim, né? Você ser conhecido como falastrão. Ah, não, que o fulano fala, não se leva em consideração, porque ele é um falastrão. Ele fala demais. Ele fala sem pesar suas palavras. Ele fala aquilo que vem na cabeça. É um falastrão, né? Cala tua boca. Talvez você seja um falastrão, fala demais. Isso. Cala tua boca, fale menos, em nome de Jesus. Amém? Então, a boca, ela tem poder para matar. Eu lembro do meu avô, Marco, contei essa história no culto domingo, né? Meu avô muito sarrista, muito brincalhão. E aí ele, né, tava lá fazendo uma brincadeira bem maldosa. E aí ele falou, quer ver que fulano vai ficar doente? Aí alguém falou, mas como assim? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou lá de manhã na casa dele e vou perguntar como que ele está. E aí ele vai falar que está bem. E aí eu vou dizer para ele, não, você não está bem não, você está doente, você está amarelo, você está com febre. E aí meu avô foi na casa desse homem, começou a falar com ele, não, você está doente, parece que você não está bem, eu estou sentindo seu olho fundo, nossa, como que você está com febre, coloca a mão na cabeça, fala, acho que você está com febre, melhor você deitar. E meu avô começou a falar isso para ele. Essa pessoa falou, não, você está louco, eu estou bem. E aí meu avô foi embora, mandou o amigo dele. Na sequência, o amigo dele foi e falou assim, nossa, você está doente. Continuou aquela fala do meu avô. E aí passou um tempo, no finalzinho da tarde, ele mandou a terceira pessoa ir lá falar a mesma coisa. Chegou lá, foi visitar essa pessoa, falou assim, cara, você está com uma cara de doente, você está meio amarelado, deve ser o fígado, será que não é câncer? E começou a falar um monte de coisa. Sabe o que aconteceu no final do dia? Essa pessoa deitou na cama e começou a dizer que estava doente. Meu Deus. Por causa do poder da palavra, a palavra, ele colocou na mente dele que ele estava doente, porque falaram para ele que estava doente. E ele acabou adoecendo de verdade. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Então nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Porque a língua tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. E ninguém, Marlon, ninguém prospera num lugar de maldição. Não prospera. Lugar de maldição, um lugar de murmuração,
um lugar de reclamação, um lugar de maldição, é um lugar que não tem prosperidade. Tem briga, tem discórdia, tem problema financeiro, tem enfermidades, tá? Tem demônios. Um lugar de maldição, um lugar de pessoas que reclamam, um lugar de pessoas que murmuram, um lugar de pessoas que só falam mal um dos outros. É um lugar de maldição. E esse lugar de maldição não tem prosperidade, não tem paz, não tem vida. Para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. Cala tua boca. Você está falando demais. Que esse podcast possa te alcançar, que você, em nome de Jesus, seja edificado por essa palavra, que você faça como o apóstolo o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus Posso te falar mais abençoe. alguma coisa? Pode falar, Mar. Eu vou falar para a pessoa também que está ali. Amém. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Uhum. Então, eu penso assim e eu ajo assim. Quando eu estou com o coração cheio de amargura, eu procuro alguém para conversar. Uhum. Falar é bom também, né? Sim. Mas só fale com quem vai absorver isso que você está sentindo dentro do seu coração. Procure o pastor Renato. Amém. Procure o Mar. Procura eu, né? Estamos aqui para isso. Ô, Mário, e já que você tocou nesse assunto, amém. Deixa eu finalizar aqui também, porque eu passei aqui uns pontos, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas coisas, algumas palavras que nós precisamos tirar do nosso vocabulário, né? Às vezes nós começamos uma frase assim, quando nós vamos falar com alguém, você nunca. E depois nós encerramos essa frase dizendo assim, olha só, você nunca. E aí nós terminamos essa frase dizendo assim, você é assim. Então, você nunca vai conseguir, por isso que você não tem amigos. Você nunca, você nunca, você nunca, você nunca, você nunca, você nunca. E aí nós sentenciamos a vida da pessoa. E nós começamos. Ah, você é assim mesmo, você nunca vai conseguir nada. Ah, você é depressivo, você sempre vai afastar as pessoas de você. Ah, você é confuso, ninguém vai acreditar em você. Ah, você é uma pessoa preguiçosa, por isso que você nunca vai ter nada. Ah, você é, por isso você nunca, você é, por isso você nunca, você é, por isso você nunca. Nós precisamos riscar isso. Isso é maldição. Em nome de Jesus. Tirar do vocabulário isso. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.